Antes de orarmos, quero te convidar a fazer algo muito importante. Parar. Apenas por um momento. Pare. Respire fundo. Silencie o que está ao redor e dentro de você. Esvazie-se das preocupações e prepare seu coração. Agora é hora de ouvir a voz de Deus. Muitas vezes vivemos tão apressados, tão sobrecarregados por responsabilidades, medos, expectativas e ruídos, que deixamos de perceber o quanto estamos distantes da presença do Pai. O coração ainda crê, mas os pés estão cansados. A fé ainda existe, mas a mente está confusa. E é nesse cenário que a palavra de Deus nos alcança como um sopro de vida. Em Hebreus 12:1 está escrito: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Esse versículo não é apenas uma palavra de incentivo. É um convite urgente à reflexão. Um chamado do céu para acordarmos e olharmos para dentro. O que você tem carregado que nunca foi sua responsabilidade carregar? O que está ocupando espaço na sua alma que Deus nunca colocou aí? A Bíblia diz: livremo-nos de tudo o que nos atrapalha. O termo original em grego para peso não se refere apenas ao pecado, mas a qualquer coisa que atrasa, que é pesada demais, que é desnecessária. Nem todo peso é pecado, mas todo peso pode nos impedir de correr com liberdade. Se essa palavra está despertando algo no seu coração, escreva nos comentários: Senhor, eu quero correr livre. Você já se perguntou por que se sente tão cansado espiritualmente, mesmo tentando fazer tudo certo? Talvez a resposta esteja no tipo de bagagem que tem carregado. Nem todo fardo vem do pecado evidente. Alguns pesos entram disfarçados de rotina, de distrações inocentes, de hábitos que parecem inofensivos. Mas, aos poucos, vão sufocando a sua fome por Deus. Sim, há pecados claros: orgulho, inveja, impureza, mentira, ódio. Mas o perigo maior, muitas vezes, está no que parece leve. Está nas conversas vazias que desviam seu foco. Nos relacionamentos que parecem neutros, mas aos poucos vão minando sua intimidade com Cristo. Nos minutos e horas gastas com distrações que não edificam. Nas pequenas concessões feitas à carne, até que a alma fique entorpecida e a presença de Deus pareça distante. O Espírito Santo nos pergunta hoje: quais são os pesos que você ainda está tentando justificar? O que você tem chamado de normal, mas sabe que está te afastando de mim? Talvez seja o medo de desapontar alguém, a culpa que insiste em gritar no silêncio, a vergonha de um erro antigo que você já confessou, mas ainda carrega como identidade. Ou talvez seja o ativismo, fazer tanto para Deus que você esquece de estar com Deus. Corremos uma corrida com propósito. Há um destino eterno esperando por nós. Mas ninguém corre bem quando está preso em correntes invisíveis. Não se trata apenas de velocidade, mas de leveza. Deus está nos chamando para soltar tudo o que não vem dele. Se você deseja largar o peso que te impede de avançar, escreva: Senhor, me ajuda a soltar o que não vem de ti. Não podemos correr a corrida da fé com liberdade se estamos carregando aquilo que deveria ter sido deixado no altar. Não dá para seguir em frente com os pés presos ao passado, com o coração dividido ou com a mente distraída pelas vozes do mundo. Deus quer nos ver correndo, não cambaleando, não presos, não ofegantes pela dor de culpas e distrações, mas correndo com perseverança e alegria. Você consegue perceber? Não é apenas sobre abandonar o pecado. É sobre discernir o que, mesmo parecendo inofensivo, está drenando sua paixão por Jesus. A série que alimenta sua carne, o feed infinito que rouba seu tempo de intimidade com Deus, o hábito inocente que anestesia sua consciência, tudo isso, semeado pouco a pouco, rouba sua leveza espiritual. É por isso que Jesus, em Mateus 18:8-9, fala com tanta clareza: se tua mão ou teu pé te fizerem tropeçar, corta-os e lança-os fora, pois é melhor entrares na vida mancando do que, tendo os dois, seres lançado no fogo eterno. Essas palavras não são cruéis. São o eco do amor mais radical. Amor que alerta. Amor que salva. Amor que clama:
Não negocie sua eternidade. Nada vale mais do que a intimidade comigo. Jesus não nos chama a um pequeno ajuste. Ele nos convida à rendição total. Você tem alimentado coisas que estão matando sua sede por Deus? Está mantendo por perto algo que tem te afastado da presença dele? Então ouça, não abrace o que ele está pedindo para você soltar. Se essa mensagem está tocando sua alma, escreva: Jesus, eu escolho te seguir sem reservas. Jesus não te chama para uma vida de metades. Ele não morreu por você para que você vivesse dividido entre o céu e o mundo. Ele te chamou para a liberdade total. E liberdade exige escolhas dolorosas. Exige cortar laços. Exige coragem para dizer não ao que alimenta a carne, mesmo que o coração ainda sinta apego. Talvez você tenha pensado, mas isso não é tão ruim assim, não é pecado. Mas será que te aproxima de Deus? Será que te leva a correr mais leve? Ou tem roubado a clareza, enfraquecido a fé, obscurecido a paixão? A palavra de Deus nunca nos chamou para conviver com o peso. Ela diz para lançar fora, renunciar, deixar aos pés da cruz. E Jesus, com todo o amor do mundo, diz: se isso está te afastando de mim, corte. Solte. Deixe ir. Mesmo que doa. Mesmo que pareça que você está perdendo. Porque com Deus, cada não para o mundo é um sim para a vida. Você não está perdendo, você está ganhando. Clareza, paz, pureza, presença. Talvez você esteja preso a um relacionamento que te afasta de Deus. Ou a um sonho que você persegue com tanto esforço, mas que Deus nunca colocou no seu coração. Talvez seja uma ferida que você se recusa a entregar porque aprendeu a viver com ela. Mas chegou a hora de deixar ir. Você não foi chamado para viver com correntes nas mãos enquanto ora de joelhos. Foi chamado para correr leve, para voar alto, para viver cheio da presença que transforma tudo. Se você crê que é tempo de renunciar o que te prende, declare: eu escolho a liberdade que só Jesus pode dar. Jesus nunca pediu que você administrasse o pecado. Ele não disse para aprender a conviver com o que te enfraquece. Ele disse para deixar, abandonar, crucificar a carne. Porque ele sabe que o pecado, mesmo o menor, o escondido, o controlável, não fica pequeno. Ele cresce. Ele sufoca. Ele mata. E o pior, às vezes ele não grita. Ele sussurra. Vai se infiltrando nas pequenas concessões. Nos pensamentos não confrontados. Nos comportamentos repetidos e nunca confessados. E quando você percebe, já está pesado, cansado, distante. Mas há esperança. Porque o mesmo Deus que diz: lance fora o que te atrapalha também diz: vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mateus 11:28. O chamado de Jesus nunca é só para soltar, é para trocar o peso. Ele tira o fardo da alma e oferece leveza, paz, descanso. Não é autoajuda. É redenção. Não é um convite à força do seu braço. É um chamado ao descanso na graça. Mas para descansar, você precisa confiar. E para confiar, você precisa entregar tudo. Até mesmo aquilo que você achava que precisava manter. Até mesmo aquilo que você achava que definia quem você é. A fé verdadeira diz: mesmo que doa, mesmo que eu não entenda tudo agora, eu deixo ir. Porque eu sei que o que Deus tem é melhor. Se você está pronto para trocar o peso do mundo pela paz de Cristo, escreva: Senhor, eu descanso em Ti. Você não foi chamado para uma vida de religiosidade pesada, mas para uma jornada de liberdade. Jesus não morreu para que você carregasse uma cruz de culpa, vergonha e autojustificação. Ele morreu para que você fosse livre, por completo. Hebreus 12:1 nos lembra que devemos correr com perseverança a carreira que nos foi proposta. Isso implica direção, propósito e resistência. Mas como alguém pode correr com perseverança se está exausto por dentro? Como seguir firme quando a alma está cansada de lutar sozinha? Talvez você tenha tentado vencer sozinho. Tentou ser forte, tentou se convencer de que estava tudo bem. Mas hoje Deus está te dizendo: não é sobre força. É sobre rendição.
Você não precisa carregar o peso da aparência. Não precisa parecer bem quando, por dentro, tudo está desmoronando. Deus conhece os cantos escondidos do seu coração. Ele conhece os medos que você não confessa, os desejos que te envergonham, os erros que você já tentou apagar. E ainda assim, Ele te chama. Ainda assim, Ele diz: venha. E quando você vem, Ele não te rejeita. Ele não aponta o dedo. Ele abraça. Ele perdoa. Ele restaura. Ele transforma. Mas isso só acontece quando você entrega tudo. Até os pedaços que você nem entende direito. Até os cantos escuros que você se acostumou a esconder. Jesus não quer uma parte de você. Ele quer você inteiro. E sabe por quê? Porque só quando você se entrega totalmente, Ele pode te reconstruir por completo. Se essa verdade falou com você, escreva: Jesus, eu me rendo totalmente a ti. Talvez hoje você esteja lutando com algo que não é visível aos olhos dos outros. Uma tentação constante, um ciclo que se repete, um pensamento que parece não te deixar. Você até ora, mas no fundo se pergunta: será que eu vou conseguir mudar de verdade? Mas aqui está a verdade. Você não foi chamado para viver preso. Jesus não morreu para que você passasse a vida tentando sobreviver espiritualmente. Ele morreu para que você vivesse em novidade de vida. Para que você respirasse liberdade. Para que você corresse leve. Talvez a sua luta seja com um hábito secreto, com a comparação constante, com o desejo de agradar a todos, com o medo de não ser aceito. Talvez você tenha se convencido de que é apenas o seu jeito, ou que não tem mais solução. Mas o Espírito Santo hoje te lembra: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. João 8:36. Não importa há quanto tempo você esteja preso. Jesus ainda tem poder para quebrar correntes. Ainda tem graça suficiente para te erguer. Ainda tem amor capaz de recomeçar sua história. Mas ele precisa do seu sim. Não apenas um sim superficial, mas uma entrega verdadeira, sem reservas. Ele não quer apenas mudar o que está fora. Ele quer renovar o que está dentro. Transformar suas intenções, seus desejos, suas raízes. Porque onde o Espírito do Senhor está, ali há liberdade. Se você deseja essa liberdade completa, declare: Jesus, quebra toda corrente dentro de mim. Deus não está interessado apenas no que você faz. Ele está interessado em quem você está se tornando. Porque uma vida transformada começa no coração, na mente, nos pensamentos que você cultiva em silêncio. Por isso, quando você ora: Senhor, me limpa, não é só sobre apagar erros. É sobre permitir que Ele te reconstrua desde o interior. É sobre deixar que a luz dele entre onde antes havia sombras. É sobre abrir mão de hábitos, palavras, desejos e ideias que foram formadas longe da presença de Deus. O salmista orou em Salmo 51. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Talvez você precise hoje dessa oração. Talvez sua alma esteja instável, oscilando entre fé e medo, entre entrega e controle. Talvez você tenha convivido tanto tempo com certos padrões que já nem percebe o quanto está longe do que Deus deseja para você. Mas ainda há tempo. Ainda há graça. Ainda há renovo. Jesus não está te cobrando perfeição. Ele está te convidando para a purificação. Ele está pronto para limpar, para sarar, para ensinar. Ele está dizendo: Filho, filha, me deixe te mostrar quem você pode ser em mim. E quando você se entrega, Ele enche sua alma com algo novo. Um novo desejo, uma nova fome, uma nova sensibilidade à voz dele. Ele te veste com paz. Ele te cela com santidade. Se essa é a oração do seu coração hoje, escreva: Senhor, purifica minha mente e meu coração. Em muitos momentos, o inimigo vai tentar sussurrar que você nunca vai mudar. Que é tarde demais. Que você já errou demais. Que ninguém entende a sua luta. Mas essas vozes não vêm de Deus. Elas vêm daquele que deseja te manter preso. Preso ao passado, à culpa, à vergonha. Mas a voz de Deus é diferente.
Ele te chama pelo nome, não pelos seus erros. Ele diz: Eu sou o autor e consumador da sua fé. E o que eu comecei, eu vou terminar. Hebreus 12:2. Não olhe para trás. Não olhe para o peso que você deixou cair. Não olhe para a opinião de quem não carrega a sua cruz. Olhe para Jesus. Ele é o destino. Ele é a força no meio do caminho. Ele é o motivo pelo qual você ainda está de pé, mesmo depois de tantas quedas. Sim, você pode escorregar. Sim, haverá dias difíceis. Mas isso não anula a promessa. Porque a vitória não está nas suas obras, mas na graça que te sustenta. E quando você cair, não se esconda. Corra para Ele. Quando estiver fraco, levante os olhos. Quando não souber como continuar, apenas diga: Jesus, eu preciso de ti. Fixe os olhos nele. Não no que te falta. Não no que o mundo oferece. Não nas mentiras do inimigo. Mas na cruz. Na graça. No amor que não falha. E então você vai perceber: o caminho não ficou mais fácil. Mas o seu coração está mais forte. Porque agora você não corre sozinho, você corre com Ele. Se você está decidido a fixar os olhos em Jesus, escreva: Meus olhos estão em ti, Senhor. Agora, querido irmão, querida irmã, chegou o momento de fechar os olhos, silenciar o coração e entregar tudo. Entregar seus medos, dúvidas, pesos e amarras ao Senhor Jesus, aquele que venceu a morte e te oferece vida em abundância e plenitude. Não carregue mais sozinho o que ele já carregou na cruz por você. Lembre-se, você nunca está sozinho nesta caminhada. Jesus corre ao seu lado, segurando sua mão, guiando seus passos, fortalecendo seu coração cansado. Hoje é o dia de decidir caminhar em liberdade verdadeira. Deixar para trás tudo que te prende e limita. Viver na graça que transforma, no amor que cura e restaura, na paz que excede todo o entendimento humano. Que sua corrida seja marcada pela perseverança, mas também pela alegria profunda, pela certeza de que cada batalha vencida está te aproximando do galardão eterno. Mesmo nos dias difíceis, levante os olhos e declare com fé: Eu corro para a vitória, pois Jesus é minha força e meu escudo. Que a sua alma se fortaleça na esperança viva, na confiança firme e na certeza de que a recompensa é eterna e gloriosa. Que você nunca se esqueça: a liberdade que Jesus oferece não é apenas para um momento, mas para toda a vida. Se essa oração renovou sua fé e esperança, escreva nos comentários: Glória a Deus pela vitória em minha vida.